superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesta terça-feira, dia 16 de janeiro, vamos rezar juntos o Evangelho de São Marcos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje começa com a imagem de Jesus caminhando com os discípulos. E durante a caminhada, os discípulos sentem fome e arrancam espigas. Só que tem um detalhe: eles estavam caminhando em dia de sábado. No dia de sábado era proibido caminhar certas distâncias e proibido também arrancar espigas para comer. Diante disso, Jesus fala do primado de Deus sobre o sábado. Mas é interessante nós pensarmos na questão da caminhada. Jesus caminhava rumo a um espaço, uma meta, um lugar. E nessa caminhada, os fariseus observavam Jesus caminhando, esperando um erro, esperando um desvio, esperando que Jesus fizesse algo errado. Diante dessa imagem, nós devemos primeiro olhar para Jesus. Jesus caminhava rumo a uma meta, Jesus não se desviava, Jesus seguia o caminho da missão, o caminho que ele devia seguir. Portanto, Jesus era focado, Jesus era atento ao caminho. Em contrapartida, os fariseus viviam criando empecilhos, viviam criando situações para tentar pôr Jesus à prova. E diante dessas tentativas, eles se esqueciam de caminhar, eles se esqueciam da vocação, da missão, do que Deus pedia a cada um deles. Por isso, irmãos, na caminhada da vida nós corremos o risco de ficar fixado demais um defeito do outro, o que o irmão faz ou deixa de fazer, o que a pessoa da nossa comunidade, da nossa paróquia, o ministro, o padre, fulano de tal faz ou deixa de fazer. Quando nós fazemos isso, nós tiramos o olhar de Deus e colocamos o olhar nas criaturas. Tiramos o olhar da perfeição, da divindade, da onipotência de Deus e olhamos para a humildade, humanidade, que é frágil, pequena, limitada. Quando fazemos isso, com certeza nós erramos, porque não tem como olhar para o homem e não ver dificuldades, não ver pecado, não ver fraquezas. Mesmo que não haja fraqueza, pecado naquele homem que olhamos, nós facilmente julgamos errado. Quantos pecados viram em Jesus? Quantos erros aqueles fariseus contemplaram na figura de Jesus, mesmo ele não tendo pecado, mesmo ele não tendo errado. Por isso, irmãos, que nós aprendamos a olhar para Deus.
Se a fraqueza do nosso irmão brilha diante dos nossos olhos, que nós saibamos rezar e interceder para que a fraqueza não o leve a cair, mas para que a graça, o poder e a misericórdia de Deus sustente. Que nós não percamos tempo da nossa vida olhando a trave do olho do nosso irmão, sendo que esquecemos a trave dos nossos olhos e esquecemos de contemplar a misericórdia, o amor de Deus que veio ao nosso encontro. Peçamos então a Deus a graça de aprendermos a olhar para o lado certo e caminharmos a passos largos, sem nos desviarmos jamais do caminho que Deus nos apresenta. Ó Senhor, diante deste Evangelho pedimos a graça de, assim como Jesus, caminharmos sempre rumo à meta, rumo ao caminho que o Senhor nos apresenta, e não sejamos como os fariseus, que se desviam, que se incomodam e se inquietam com coisas pequenas, com ninharias, com aquilo que não realmente muda, não realmente vale a pena. Dai-nos, Senhor, a graça de voltarmos o nosso olhar para a Tua face, para que ao contemplarmos a Tua face, nós tenhamos força para não desviar do caminho que o Senhor nos apresenta. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.